Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui para o nosso último tópico de geometria espacial, que é a parte de esferas. Nesta videoaula a gente vai ver a parte teórica, conhecer os elementos, e na próxima a gente vai ver alguns exemplos de aplicação, tá bom? Então vamos lá. Definição de esfera, É um corpo redondo formado por todos os pontos que estão a uma distância de um centro que sejam menor ou igual ao raio, representado por um número real positivo. Então, se eu tenho o centro aqui, um pontinho que vai ser o centro, Cadê? Aqui. Todo mundo que está dentro aqui dessa região, até chegar nessa parte aqui externa, faz parte da esfera. A distância do centro até essa casquinha externa é o raio, tá? E a gente pode obter a esfera através da rotação de um semicírculo, Então, uma esfera também é um sólido de rotação, Então, se eu pegar uma metade de um círculo, colocar um eixo e girar esse pedaço de círculo em torno de um eixo, eu vou obter uma esfera, tá? Bom, se eu tenho uma esfera, desenhar uma esfera é um negócio meio complicado. Então, a gente desenha uma bolinha, faz aqui na parte da frente como se fosse uma barriguinha e na parte de trás o restante, para mostrar que eu tenho a esfera. O elemento principal da esfera é o seu raio, que é a distância do centro até aqui a extremidade dela. O centro aqui a gente chama de ponto O. Então, a área dessa superfície esférica, ou seja, se eu abrir essa superfície esférica, a gente pode calcular fazendo 4 vezes π vezes raio ao quadrado. E o seu volume é 4π r ao cubo dividido por 3. Então, a gente tem essas duas formulazinhas aqui, que é a sua área da superfície e o volume, tá certo? E aí, a gente tem alguns elementos de uma esfera, alguns pedaços da esfera, tá? O primeiro elemento é o fuso esférico. Vamos pegar, por exemplo, uma mexerica. Quando você pega e tira um pedaço da casca da mexerica, você, na realidade, está tirando um fuso dessa mexerica, tá? Que é a parte da superfície esférica compreendida entre dois dos seus círculos máximos, Então, se eu pegar do centro até aqui, uma beiradinha, e até a outra, e tirar uma casquinha, eu tenho um fuso esférico. E se eu tirar um gomo da mexerica, considerando a mexerica completamente esférica, eu tenho uma cunha esférica, tá? Que é a parte da esfera compreendida entre dois dos seus círculos máximos, tá? Então, vim aqui, tirei um gominho da minha mexerica, eu tenho uma cunha esférica, tá certo? Então, repara, aqui temos a cunha, retirei o gominho, o fuso, retirei a casca, tá? Quando eu tenho uma cunha esférica, eu tenho como calcular o volume dessa cunha, já que ela é tridimensional. E quando eu tenho um fuso esférico, a gente consegue encontrar a área dessa casquinha aqui, já que ela é uma parte plana, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Se eu pegar do centro da esfera até duas extremidades aqui do meu fuso esférico, eu vou ter um ângulozinho, um ângulo alfa. Então, o que a gente sabe? Que se eu pegar a área da esfera, ela é relacionada a 360 graus, uma volta inteira aqui. Agora, a área do fuso está relacionada com esse ângulo alfa. Então, basta fazer uma regra de 3, 360 graus a esfera toda, área do fuso, alfa. Se a área da esfera, se esse ângulo de abertura, que a gente também costuma chamar de ângulo diédrico, tá? Só para falar que é um ângulo de abertura. Faço a regrinha de 3, matei a área dessa superfície do fuso, da casquinha de mexerica. Já quando eu estou falando da cunha esférica, eu estou falando do volume. Mesma coisa, se eu pegar lá do centro dela
até a superfície onde ela foi retirada, eu tenho um ângulozinho de abertura alfa, ou ângulo diédrico. Como que eu faço para encontrar o volume da cunha? Bom, o volume da esfera está relacionado com 360 graus, esfera toda. O volume da cunha está relacionada com esse ângulo alfa, né? Então, regrinha de 3, certo? Lembrando, 360 graus, volume todo. Ângulo diédrico, alfa, volume da cunha. Tudo bem? E uma outra coisa importante é a tal da calota esférica, que tem bastante aplicação, por exemplo, na física, né? Quando são estudados os espelhos esféricos. Tá? O que é uma calota esférica? É uma parte de uma esfera cortada por um plano. Então imagina aqui uma laranja, por exemplo, né? Você tem aqui uma laranja. Você vai lá, vai comer a laranja, vai chupar a laranja, você vem aqui e corta uma tampinha dela, não é? Essa tampinha da laranja que você cortou é uma calota esférica, tá bom? Tá aqui, ó, a calota. Se essa secção, se esse corte passa exatamente pelo centro da esfera, né? Se você corta a laranja exatamente ao meio, nós temos, da mesma maneira que a gente falou do cilindro e do cone, uma secção meridiana, que também é chamado de círculo máximo, né? Que é o maior círculo que eu consigo obter aqui cortando a esfera. E se não passar pelo centro, nós temos círculos mínimos, tá? Então, quando eu corto aqui uma tampinha de uma laranja, eu tenho um círculo mínimo, né? Esse contornozinho aqui que eu cortei formou um círculo mínimo, tá certo? E aí, pessoal, olha o pitch entrando de novo aqui na nossa geometria espacial falando de esferas. Então, olha só, se eu tenho uma calota esférica, né, se eu cortei aqui a tampinha lá da laranja, né, essa parte de cima é a calota esférica, certo? O que vai acontecer? Essa calota esférica, do centro dela até que a superfície vai ter uma certa altura. Esse círculo mínimo aqui vai ter um certo raio, que a gente indica por Rzinho, e a esfera tem um raio que a gente chama de Rzão, né? Então, olha só, se eu pegar e ligar do centro da calota até o centro da esfera, vai fazer 90 graus com o raio da calota esférica. Eu vou ter isso daqui, ó. Raio da esfera, raio da calota, fazendo 90 graus. E aqui, pessoal, a distância do centro da calota até o centro da esfera, a gente indica por D, tá? Então, aqui, ó, centro da esfera, tá? E aqui, por assim dizer, o centro da calota. E olha o que a gente tem, um triângulo retângulo, né? Então, a gente chega aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor, a gente chega num triângulo retângulo, né? Repara que o raio da esfera é a minha hipotenusa. Repara que essa distância do centro da esfera até o centro da calota, ou mais especificamente, centro do círculo mínimo, centro do círculo mínimo, é o meu primeiro cateto. E o raio do círculo mínimo é o meu segundo cateto. Lembrando do pitch, hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado, né? Bom, trocando os elementos aqui, pessoal, a minha hipotenusa, novamente, é o raio da esfera. Então, ó, raio ao quadrado. O meu primeiro cateto é o meu Rzinho, o raio desse círculo mínimo que eu obtive aqui. Tá aqui.
E o meu segundo cateto é a distância do centro da esfera ao centro do círculo mínimo, d ao quadrado. Então, ou eu posso lembrar da formulazinha, ou achar o triângulo retângulo e lembrar do Pitágoras, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tem que ver de teoria sobre esfera. O próximo, né, é fazer os exercícios de exemplo que vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Até mais, bons estudos a todos, galera!